E aí, meu consagrado, como é que você tá? Como é que tá aí a tarde do seu domingo, ou sei lá, o momento em que você parou para assistir esse vídeo? A pegada do assunto de hoje é bem reflexiva. Às vezes eu me pego refletindo comigo mesmo, eu e meu próprio consciente, do porquê eu sigo tal caminho e continuo nele, do porquê eu busco tal sentido e ele continua fazendo sentido para mim, do porquê eu acordo todos os dias, faço tal coisa. Às vezes eu vejo que eu tô sendo uma pessoa produtiva, às vezes eu vejo que eu não tô rendendo nada, às vezes eu me sinto muito útil, às vezes zero utilidade. E é bem louco isso, né? Porque isso mostra que a gente ou tá vivendo muito no automático, ou a gente tá vivendo com consciência. Muitos homens fazem isso, né? O homem em si, eu digo de uma maneira muito geral, mas o homem faz isso. Você faz isso. Você levanta, né? Acorda todos os dias, vai trabalhar, volta para casa, dorme e no outro dia repete o mesmo ciclo. Acorda, talvez cansado, vai trabalhar, vê as mesmas pessoas, faz o que tem que ser feito, muitas vezes não é nem por disciplina, e volta para casa, termina o dia, dorme e repete o mesmo ciclo. Alguns homens chamam isso de destino. É a vida é assim, né? Para muitos que chamam isso de destino, o tempo rotineiro, a correria, o cansaço, né? Alguns chamam isso de destino. O homem foi feito para isso, né? Para nascer, viver e morrer, né? Se resumindo de uma maneira geral. Mas Jung chama isso de inconsciência. Muito louco, né? Porque se você for pensar, você está vivendo mais inconsciente na própria realidade da vida do que consciente. Isso é loucura, cara. Se você não tem uma força própria motriz, você vive à base da vontade de terceiros. Você continua como espectador, assistindo a vida dos outros, se sentindo atrasado, e assim se repete o ciclo, né? Você sempre sente que tá faltando algo. E é foda. Talvez o sentimento de falta, de culpa, até um certo nível, te faz bem. Mas isso demais, sobrecarregando a sua cabeça, o seu psicológico, te deixa pesado, te deixa paranoico, te deixa confuso, te deixa inconsciente. Talvez seja a maneira que você está vivendo. Mover-se não é só deslocar o corpo, mas em constante busca daquilo que te desafia como combustível para o seu sentido. Eu acho que você está me entendendo aqui, né? Aonde que se encontra o seu sentido? E eu acho que você também já deve ter se perguntado sobre isso. Como eu encontro o meu sentido? Quando eu sei que eu estou encontrando o meu sentido? É quase como se eu falasse que você ainda precisa encontrar o seu propósito. Alguns chamam o propósito de sentido, ou o sentido de propósito, assim vice-versa. Tanto faz, o propósito pode ser o seu sentido, pode ser sua causa, pode ser sua motivação todos os dias, algo que te move. Mas eu só sei que o sentido não se encontra jogado como uma moeda perdida. Ele é forjado. Para você encontrá-lo, você precisa fazer o que Maquiavel falava sobre a sua virtude. Já ouviu falar na teoria de Maquiavel? Ele fala sobre a sua virtude, a sua vontade consciente, sabe? A sua vontade de se impor ao caos. É você buscar o próprio sentido. É você forjar o seu próprio sentido. Você entendeu? É como se você estivesse lutando a sua própria batalha. Ela pode ser interna,
Ela pode ser uma causa, sei lá, ela pode ser um propósito só seu, que só você entende que faz sentido para sua realidade. Isso é forjar o próprio sentido. É como se você estivesse tentando entender o que essa dor te faz entender sobre o seu propósito. É nesse cruzamento que o seu sentido vai se revelar. Como que você passa a entender o próprio caminho? Eu já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Como que eu tô entendendo o que eu realmente estou buscando na vida, o que eu estou me tornando, o que eu estou sendo? Eu cheguei a uma conclusão de que isso exige soberania. É como se você tivesse que entender que o seu caminho é único, que os seus sentimentos são únicos, que você tem um sonho único, que você tem uma única visão de mundo, que ela parte de você, da sua unicidade. Embora você pode ter objetivos parecidos com os dos outros, mas isso só acontece quando você para de se dispersar, para de se distrair, para de olhar para os lados e começa a focar no próprio caminho. E só então você começa a entender isso, de que exige que você integre a sua sombra e passa a entender que o seu caminho é único. Então é mais sobre unicidade. E agora, para a gente chegar a uma conclusão, eu quero que você entenda o porquê você continua em tal caminho. Talvez a pergunta não seja para onde você vai, qual o sentido que você está indo, mas por que você continua? Eu faço essa pergunta para mim. Talvez, se você é essa pessoa que hoje se move e sabe qual é o sentido da sua vida que te faz mover, então você entendeu o seu sentido. Talvez você entendeu que o seu sentido ele é constante, ele é esse desafio que muitas vezes, mesmo confuso, mesmo ainda incerto, com muitas incertezas, você entende que o caminho ele nunca é linear, né? Nenhum caminho é linear. Não existe uma vida certinha, perfeitinha em equilíbrio. Talvez a sua causa, o seu propósito, o que te move, seja essa morte em vida. É a constância. É o que te faz continuar. Se motivando, procurando um sentido, buscando a sua causa, confirmando o seu propósito. Então, não se mova por obrigação, não se mova por medo, se mova porque você encontrou o seu sentido. A liberdade começa quando você descobre o que te move. E você já despertou? Ou continua se movendo como uma sombra no caminho dos outros, né? Ou se é que você se move, ou se é que tem algo que te move. Espero que você tenha entendido a reflexão desse vídeo. E vamos aí, continuar nessa constante evolução. Eu acho que você entendeu o seu sentido, né? Já há muito tempo. Vamos continuar evoluindo. E até o próximo vídeo.